Daniel Souza, eu queria falar um pouquinho sobre Mianmar. A gente teve na sexta-feira passada, um pouquinho depois, aliás, da gente ter gravado o último episódio da Mianmar é a semana. Birmânia, né, Tanguy? É a Birmânia de antigamente. É. Fica o registro. Não, mas Mas o peticionário Mianmar, conta Daniel, trocar não, nomes. Mianmar eu abracei. Mianmar eu acho bom. Acho bom. Mianmar eu acho, É, acho estiloso. É, tem alguns que eu prefiro não. Mas Mianmar, Daniel, eu gosto do nome, tá? Birmania ok. uma carinha de antigo, assim, Birmania não me pega, não, tá? Mas Mianmar, Daniel, passou por um terremoto de magnitude 7,7 na escala Richter, Daniel, na sexta-feira passada, um terremoto muito potente. Aliás, Mianmar, nesse momento, ainda está tentando avaliar o tamanho do estrago, inclusive a quantidade de mortos, né? Nesse momento, a contagem passou um pouquinho ali dos 2.000 mortos, mas a quantidade de destroços que você tem pelo país ainda é gigantesca. A gente está falando sobre um país que é muito quente, né? Então, você já tem um cheiro de corpos, né, em decomposição muito forte em várias partes do país, a ponto, Daniel, de várias pessoas começarem a especular que talvez esse número possa estar acima de 10.000 mortos. A gente vai demorar para saber, aliás, se a gente ficar sabendo desse número consolidado, porque o governo não é exatamente um conhecido pela sua transparência. E aí, Daniel, o que vem chamando mais atenção é que os militares, né, que estão à frente do país, chegaram ao país naquele golpe de Estado de 2021. Aliás, talvez alguns dos nossos ouvintes se lembrem, né, aquele golpe de Estado que a gente ficou sabendo a partir da professora de fit dance, né, estava dando ali sua aula de fit dance, os tanques passando atrás dela, e ela continua a aula dela como se nada tivesse acontecendo, certamente não percebeu, mas desde 2021 a gente teve a volta dos militares ao poder. E aí tem um ponto importante, Daniel, que é que o governo, ele controla o governo militar, ele controla cerca de 25% do território do país, Daniel. Apenas um quarto. Os outros 75% não são controlados pelo governo, 42% do território do país são governados, né, estão ali sob controle de grupos de resistência ao governo, grupos críticos ao governo, e o restante, né, a gente está falando de 33%, são áreas em disputa, né? São áreas que nem o governo, nem grupos de resistência controlam integralmente, mas são áreas de atrito, são áreas em que tanto o governo quanto grupos oposicionistas avançam e recuam. Então, de fato, é um país, Daniel, que além da pobreza, além dos problemas étnicos, religiosos importantes, além do terremoto, ainda tem um problema muito sério de unidade territorial e, naturalmente, ainda com um governo absolutamente autoritário, né? Que é o governo que, pelo menos oficialmente, governa o país, controlando ali um quarto da população. Isso está trazendo problema, Daniel, porque apesar do terremoto devastador pelo qual Mianmar passou recentemente, o governo não parou de promover bombardeios contra regiões dominadas pela oposição. Isso está gerando realmente um clamor internacional que é, cara, pelo amor de Deus, já é errado você bombardear de forma indiscriminada diversas regiões apenas porque elas são controladas pela oposição. Os militares, aliás, eles têm um certo hábito de realizar bombardeios contra escolas, mosteiros, igrejas, hospitais, de forma absolutamente deliberada e abrangente, o que já gera danos civis muito severos. Isso está acontecendo no momento no qual as pessoas estão soterradas, né? Você tem, de fato, um problema muito grave, e o Conselho de Direitos Humanos da ONU, por exemplo, alertou que a junta militar está cometendo crimes de guerra e crimes contra a humanidade contra o seu próprio povo. Existe uma pressão internacional, Daniel, pelo estabelecimento de um embargo de armas contra o governo de Mianmar, mas aí você tem dois países mais ou menos poderosos, Daniel, que continuam vendendo armas para Mianmar, que são China e Rússia. Então, tanto China quanto Rússia mandaram para Mianmar ajuda para tentar recuperar as pessoas, né, para tentar encontrar pessoas vivas. A gente está, assim, já passou do ponto crítico, né? Muitas pessoas estavam soterradas, provavelmente já faleceram, né, apesar de eventualmente terem sobrevivido a um primeiro impacto. Então, tanto China quanto Rússia mandaram socorristas para ajudar Mianmar, mas ao mesmo tempo são enormes fornecedores de armas. E a grande preocupação nesse momento, Daniel, é que o governo de Mianmar não envie ajuda ou não aceite sequer o envio de ajuda para regiões controladas pela oposição. Então, como se não bastasse, Daniel, um desastre natural, né, de dimensões colossais, um terremoto de quase 8 na escala Richter, realmente um negócio devastador, você ainda tem um problema político muito sério no país, que acaba se tornando também um problema humanitário dos mais graves em Mianmar, Daniel.